Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição número 11, que traz como título Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. E, inicialmente, nós queremos situar historicamente essa lição. O que estava acontecendo naquela época? Naquela época, os persas estavam sob o comando do rei Artaxerxes. E o reinado dos persas era um dos reinados mais importantes da antiguidade. Foi um dos impérios mais importantes, dominando, assim como o Império Romano, todo o mundo conhecido ali. Eram muitos e muitos reinos que estavam submetidos aos medos e persas. E o rei persa, Artaxerxes, então, estava dominando as nações, mas os persas tinham uma característica que diferenciava o povo desse império dos demais impérios dominadores. E que característica era essa? É que eles não destruíam a religião e a cultura dos povos dominados. Então, aqueles povos que quisessem manter as suas religiões, a sua cultura, poderiam fazer isso livremente. E interessante essa forma de reinar, de governar, de dominar, porque a maioria dos impérios via nisso daí uma fraqueza, algo que pudesse enfraquecer o reino, enfraquecer todo o império. Mas os persas não viam assim. Ainda hoje, nós vemos essa tentativa de destruir culturas. Existe a chamada Revolução Cultural, onde o italiano Antonio Gramsci ensinou àqueles que seguem essa ideologia até hoje que a revolução não deveria ser feita com armas, mas uma revolução silenciosa que deveria ser feita na cultura. E nós vemos isso acontecer em diversos países, inclusive no nosso país, onde a nossa cultura foi impregnada de determinados valores e que agora, com muita dificuldade, nós estamos voltando a ter um pouco mais de liberdade para expressar valores diversos. Há uma tentativa de impor um pensamento único, há uma tentativa de impor uma determinada cultura, há uma tentativa de impor determinados valores a uma sociedade. Mas os persas não eram assim. E eles deixavam os povos livremente para seguir a sua religião, para continuar com a sua cultura. E Artaxerxes, rei dos persas, em concordância com seus conselheiros, que eram em número de sete conselheiros, decide enviar Esdras a Jerusalém para ensinar a palavra. E o mais interessante disso é que Artaxerxes deixou claro que a lei de Deus e a lei do rei, a lei imposta no império e a lei de Deus deveriam ser observadas, sob pena daquele que infringir essa lei sofrer penalidades. É interessante isso partindo de um rei que não era um rei judeu, não era um israelita, não era um profundo conhecedor da Torá, mas ele tinha esse apreço pelas coisas do Deus de Israel. Isso para mim é um milagre, é Deus agindo. E Deus age, irmãos, em todo mundo, embora alguns crentes imaginem que Deus apenas opera em determinado meio, mas não. Deus tem uma visão global e Ele opera em todo o mundo, em todas as áreas, nos reinos. Não importa se trata de crentes, os dominadores, de cristãos ou não. Tudo está sob o comando de Deus. Muitas coisas são permitidas, mas determinadas coisas não são permitidas. Deus está no comando. Isso é conforto para o meu e para o teu coração. Então Deus trabalhou
na vida de Artaxerxes, como trabalhou na vida de Ciro, que inclusive é qualificado biblicamente como sendo ungido do Senhor. Isso é um milagre. Agora, para que esse milagre acontecesse, que milagre? O envio de Esdras, servo do Senhor, para ensinar a palavra de Deus, foi necessário que alguém estivesse preparado para isso. Na lição, nós vemos que Esdras era aquela pessoa, sacerdote, além de sacerdote, escriba, era aquela pessoa que tinha preparo. O que nós vamos aprender com isso? Qual que é a mensagem de Deus? Às vezes Deus está usando o ímpio, mas o crente ele tem que estar preparado. E se não tivesse ninguém qualificado ali próximo ao rei? Como seria? Como isso aconteceria? Mas Deus já tinha um servo preparado, capacitado para fazer a obra. Isso é um despertamento espiritual para que nós, servos do Senhor, estejamos sempre de prontidão para fazer a obra de Deus. Estejamos sempre preparados para fazer a obra de Deus. Nós não sabemos quando Deus vai precisar do nosso serviço, da nossa intervenção, da nossa ação. Nós não sabemos, mas devemos estar preparados espiritualmente, alicerçados na palavra, em oração, em consagração, em jejuns, em santidade, para que sejamos canais de bênção para o Senhor. Então Esdras estava ali, ele estava na Babilônia, e a Babilônia estava não mais sob o domínio dos reis da Babilônia, mas sob o domínio dos persas, e ele estava ali como cativo, como estrangeiro, mas estava preparado para esta missão. E o rei Artaxerxes sabia que ele tinha qualificação para isso. E ele então será enviado para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Queres tu ser um instrumento de Deus? Então esteja preparado para fazer a obra do Senhor. A Bíblia Sagrada fala que nós em todo tempo devemos estar preparados para responder àqueles que nos pedirem a razão da esperança que há em nós. E por que era necessário que a palavra de Deus fosse ensinada para o povo? Ora, irmãos, o povo de Israel estava ressurgindo. A nação estava sendo reerguida das cinzas. E o povo tinha que começar com a palavra de Deus. Aleluia. Tinha que começar pelo ensino da palavra de Deus. Era corrente em Israel, desde os primórdios, desde a instituição da lei, que o povo fosse ensinado. Era a função dos sacerdotes ensinar a palavra de Deus, ensinar a lei. Desde a instituição do sacerdócio, essa já era a função sacerdotal. E não era só a função sacerdotal, era a função da família. O Senhor Deus exigia que o seu povo soubesse a palavra. E por isso os pais eram orientados, ensinados, e deles era exigido que ensinassem os seus filhos em todo o tempo, andando pelo caminho, assentado em casa, em qualquer lugar, estava no campo, estava em casa, os pais ensinavam a palavra de Deus para os seus filhos, de modo que ainda em tenra idade, ainda na meninice da criança, ela já tinha um vasto conhecimento da palavra do Senhor. Deus sempre quis que a palavra fosse ensinada, a sua poderosa palavra. Lá no Velho Pacto, a Torá, a lei. Hoje, nós temos muito mais. Além de ter os livros da lei, nós temos todo o Novo Testamento. Nós temos as palavras de Cristo, nós temos a doutrina dos apóstolos, nós temos os ensinos das epístolas, e nós temos que transmitir isso para a igreja de Deus e para os nossos familiares.
Então, sempre a marca do povo de Deus foi essa: ensino da palavra de Deus, revelação da vontade de Deus que está na sua palavra para todo o povo. Então foi assim que o povo de Israel se consolidou como nação, e agora seria assim também que o povo de Israel iria novamente se levantar, fundado na palavra, um povo alicerçado na palavra de Deus. Aleluia. Outra coisa que nós percebemos também é que, além do ensino da palavra, de que a palavra de Deus fosse inculcada na cabeça dos israelitas, fosse rememorada, porque muitos ali já tinham conhecimento da palavra, mas fosse rememorada, e nós sempre fazemos isso na igreja. Às vezes algumas pessoas pensam: por que nós ensinamos a Bíblia nos cultos de ensino, nas escolas dominicais, em todo o tempo ensinando? Muitas vezes é ensinando, mas a maioria das vezes é apenas relembrando a palavra de Deus. Nós temos que estar sempre jogando luz sobre os preceitos do Senhor para que o povo venha se despertar. Alguém pode pensar assim: olha, mas eu já tenho um vasto conhecimento da palavra de Deus, eu já ouço a palavra de Deus, eu estudo a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus diariamente, então eu já tenho conhecimento. Mas sempre há um aspecto que talvez você não tenha observado, e que, ao se jogar luz sobre esse aspecto, você pode ser despertado ali para alguma coisa, você pode até mudar de atitude em relação a algum aspecto da sua vida, porque em determinado dia você ouviu uma palavra, mesmo já tendo um vasto conhecimento da palavra do Senhor. E a palavra de Deus, irmãos, nós sabemos, e isso aí, ao longo da história, nós sabemos disso, que ela é o principal elemento para o novo nascimento do crente. Ela é o principal elemento também para o crescimento espiritual do crente. Ela é o principal elemento também para o avivamento do povo de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa e está relacionada com a vida espiritual do crente desde o seu nascimento. Quando ele ouve a palavra de Deus, quando a fé vem habitar no seu coração pela palavra de Deus, aleluia, quando ele é regenerado pelo poder da palavra de Deus, quando ele cresce em graça e conhecimento da palavra de Deus, e quando ele é renovado diariamente, frequentemente pela palavra de Deus, nós vemos que a vida do crente está diretamente ligada com a palavra de Deus, e nem pode ser diferente. Nós estamos vivendo uma época em que algumas igrejas têm deixado a palavra do Senhor em um segundo plano, e isso é muito grave, porque o crente está ligado umbilicalmente com a palavra. Se ele se apartar da palavra, ele vai morrer espiritualmente. Ele não pode se apartar da palavra. A igreja pode ter teatro, a igreja pode ter um excelente conjunto musical, as pessoas podem se apresentar de uma forma maravilhosa, com muita técnica, mas se não tiver a palavra de Deus genuína, verdadeira, sem mistura, se não tiver a palavra do Senhor, não haverá saúde espiritual, não haverá genuíno avivamento espiritual. Estamos assistindo muitos falsos avivamentos espirituais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes esse avivamento mecânico, visível, onde as pessoas ficam saltitando, rodando e não tem mudança de vida, isso não pode ser avivamento espiritual. E vejamos que aqui não é uma crítica, eu não sou daquelas pessoas que ficam criticando quem sente a presença de Deus e tem alguma manifestação externa.
Jamais eu vou fazer esse tipo de crítica, porque eu nasci nesse ambiente, então eu vivi esse ambiente e ainda vivo esse ambiente. Eu não mudei. Porque, por outro lado, o que nós vimos é a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, que não reconhece os dons do Espírito, fica criticando essas pessoas. Aí eu acho que não tem legitimidade para questionar. Agora, uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, que sabe que quando o Espírito de Deus se manifesta de forma poderosa, é impossível as pessoas ficarem quietinhas. Então, quem pensa assim, eu penso assim, tem condições de fazer uma crítica, dizer que não é só isso. Ali a crítica é essa, não é que isso é proibido. Isso não é proibido, isso é aceitável. Mas avivamento não é só isso. E aí vai a nossa crítica. Se as pessoas, às vezes, têm muitas manifestações, na nossa igreja, nós temos muito cuidado com isso, o pastor Elcio tem cuidado com isso, em não banalizar as manifestações espirituais na igreja, mas a igreja, irmãos, que é uma banalização total. E isso daí pode não ser avivamento espiritual, como no mais das vezes não é mesmo. E como eu sei que não é avivamento espiritual? Porque o avivamento espiritual irá acarretar, dele irá resultar mudança de vida, santidade, comprometimento com a palavra de Deus, comprometimento com a igreja, fidelidade ao Senhor. Isso é avivamento espiritual, quebrantamento de espírito. Às vezes a pessoa se acha espiritual, porque eu sou muito espiritual, mas pisou no calo dele ali, é uma fera. É porque eu não obedeço, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu falo com Deus, e só é eu e Deus. Não é assim. Quando o Espírito de Deus está a operar na vida de uma pessoa, uma das consequências disso daí é a humildade, é a submissão, é o quebrantamento. Quando o crente ele vai se aproximando de Deus, ele vai reconhecendo a sua pequenez e a sua insignificância, a grandeza de Deus, a maravilha da salvação. Isso é consequência de avivamento. Nós vamos tornar a esse assunto aqui. Mas o avivamento está presente. Aliás, a palavra de Deus está presente desde o nascimento espiritual do crente. Desde que você nasceu espiritualmente, a palavra de Deus estava presente. Você foi crescendo espiritualmente, a palavra de Deus presente. E quando você, por algum motivo, já não está tão despertado, vem um avivamento espiritual, que é provocado pela palavra de Deus novamente. Aleluia! E aí, já estávamos falando disso, mas vamos reforçar agora. O ensino da palavra de Deus é saúde espiritual na igreja. A palavra de Deus tem que gerar em nós, preste bem atenção nisso, tem que gerar em nós o caráter de Cristo. E o caráter cristão, o caráter de Cristo em nós é a maior pregação, é o maior ensino. Alguém já disse muito sabiamente que você tem que pregar o Evangelho. E se precisar falar alguma coisa, você fala. Se houver necessidade. O que isso quer dizer? Que você tem que deixar transparecer o caráter de Cristo em ti. E aí, eu fico perguntando, será que no meio cristão hoje não existem pessoas que se distanciaram completamente do caráter de Cristo? Veja, irmãos, a palavra de Deus diz que o Evangelho é mudança, é transformação de mente.
é metanoia, é conversão, mudança de rumo. Isso é o Evangelho. De modo que a palavra de Deus fala que aquele que furtava não deve furtar mais. Aquele que antes vivia mentindo não pode mais mentir. Deixar é mentira, falar é a verdade. Mas o que nós vemos hoje, irmãos? Muitos crentes estão na igreja, participando da Santa Ceia, estão na frente, se manifestando, mas são mentirosos. E estão enganando a quem? Estão enganando o ministério? Não. Não estão enganando o ministério. Estão enganando a igreja? Não, não estão enganando a igreja. Estão enganando a eles mesmos. Porque se continuam na prática do erro, da mentira, do engano, estão reprovados. A Bíblia fala que nós devemos nos aplicar às coisas honestas. Então, se você se diz cristão e é desonesto, há uma contradição. Ou você é cristão, ou você é desonesto. Não tem como você ser cristão e ser desonesto. Não tem como, é impossível. E eu pergunto para a igreja, existem cristãos na igreja desonestos? Sim, membros desonestos. Acham que enganam e continuam na desonestidade. Foi por isso que Esdras foi para Jerusalém para ensinar a palavra. E diz a Bíblia Sagrada que enquanto ele ensinava a palavra, desde a manhã, desde a alva, desde que o dia amanheceu, até o meio-dia, ele ficou lendo a palavra, tinha 3 auxiliares, estava sobre um púlpito, e a palavra não somente era lida, mas como era esclarecida, ensinada. E enquanto a palavra estava sendo ensinada, esclarecida, veio um arrependimento, um temor e uma tristeza sobre o povo, que o povo começou a chorar, a sentir as suas mazelas, as suas deficiências, a sentir as suas chagas, as suas feridas, os seus erros. E tal foi o pranto que Esdras e Neemias tiveram que falar: parem com isso. Parem com isso. Vocês estão se quebrantando demais. Vocês também devem se alegrar. A alegria do Senhor é a nossa força. Vocês também têm que se alegrar, porque esta é a palavra do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela produz esse efeito. A palavra de Deus não é um livro qualquer. A Bíblia Sagrada não é um livro qualquer. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Viva e eficaz. E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela vai lá no mais íntimo do coração humano. Ela é viva e eficaz. Eficaz é uma palavra também usada no direito, quer dizer que produz efeitos. Eficaz é o que produz efeito. A palavra de Deus produz efeito. E é por isso que nós pregamos a palavra. É por isso que nós ensinamos a palavra. Porque nós estamos convictos de que a palavra do Senhor produz efeitos. E o efeito da palavra é a santidade, é o arrependimento, é o pesar no coração, é a alegria também. É o regozijo. Quantas pessoas, ao ouvir a palavra de Deus, não se alegram e choram porque ouviram a palavra? Ou será que você, lendo a sua palavra sozinho, muitas vezes não começou a chorar? E outras vezes começou a sorrir? É a palavra poderosa de Deus produzindo efeito
em teu coração. É uma palavra viva e eficaz. A palavra de Deus deve estar em nós. João, escrevendo e destacando a força dos jovens, ele revelou o segredo. Jovens, vós sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, o jovem, ele é forte quando a palavra de Deus está em seu coração. Aí ele rejeita a fornicação, ele rejeita o erro, ele rejeita tudo que não presta. E aí ele fica forte. Ele fica forte para servir a Deus em santidade. Ele fica forte para estudar. Ele fica forte para prosperar. Ele fica forte para alcançar resultados espirituais e materiais. Porque ele é forte. Ele tem força. Ele é aplicado. Ele é determinado. Ele é convicto. Ele tem propósito. A palavra de Deus está nele. É como um tição aceso queimando. É o combustível da sua vida. E por isso o jovem fica forte. E os velhos que estão na casa de Deus e têm a palavra de Deus dentro de si, eles produzem frutos. Ainda na velhice, eles dão frutos. É o poder da palavra na vida do jovem, na vida do ancião. Aleluia. A palavra de Deus, alguém pensa, esse é um pensamento mundano, inclusive, que é apenas um monte de regras, preceitos de não faça isso ou não faça aquilo. A gente ouvia muito no passado, ela falando agora é crente. Então ele não pode mais fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer... É muito mais do que isso, os preceitos do Senhor. Os preceitos do Senhor são vida e saúde. Vá para o Salmo 119 e veja a excelência da lei do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Como purificará o mancebo a sua vida, o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então a palavra do Senhor, ela tem que estar dentro de nós. E ela não é apenas não faça isso ou não faça aquilo. É uma palavra viva e eficaz. Agora eu pergunto, quem tem conhecimento da palavra do Senhor? Esse aqui é um assunto sério. Como você avalia o conhecimento que uma pessoa tem da palavra do Senhor? Porque ele decorou os versículos da palavra do Senhor? Eu conheço um irmão que tinha lido praticamente uma dezena de vezes a Bíblia Sagrada. Mas parece que ele não tinha assimilado muito bem, não. O conhecimento de Deus e da sua palavra, ele vai se revelar em nossas atitudes, em nossa conduta. Aí é que nós vamos mostrar que nós temos conhecimento da palavra de Deus. São os nossos atos, nossas atitudes. Quando nós optamos por não violar os preceitos do Senhor, porque nós sabemos quais são as consequências da infração aos preceitos de Deus. Nós sabemos. Nós sabemos qual é a consequência. A palavra do Senhor, ensinada por Esdras, era a lei, a Torá. Lá tinha preceitos de ordem moral, preceitos de ordem civil, preceitos de ordem cerimonial. Lei civil dos israelitas não é para nós. Lei sobre boi que entra na propriedade do vizinho, come a sua roça. Obviamente não é para nós. Nós temos a nossa lei civil. Nós temos o nosso Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003. Antes disso, tínhamos o nosso Código Civil de 1916. A lei cerimonial também não é para nós. Embora alguns crentes imaginem que nós estamos sujeitos à lei cerimonial também. Guardar luas novas, sábados e outras datas comemorativas dos judeus. Não,
não é para nós, é para um povo específico, para o povo de Israel. Agora, a lei moral de Deus é imutável. Não muda. Os preceitos do Senhor não mudam. O que era pecado no passado é pecado hoje. Não adianta alguns teólogos, falsos profetas, falsos doutores tentarem deturpar a palavra, dizer que determinado comportamento isso aí não tem nada a ver. Não, o que está na palavra que é pecado e que afronta a lei de Deus e que vai contra a santidade que Deus exige de cada um de nós, isso não muda. Isso não muda jamais. A sociedade pode mudar, mas o povo de Deus não deve mudar e não pode mudar. Irmãos, eu quero concluir conclamando os irmãos para que experimentemos os efeitos da palavra de Deus em nosso meio. Nós queremos tornar ainda um trabalho que nós já fizemos algumas vezes, não sei quantas vezes, nós fazíamos quando a igreja ainda era ali na 26, o dia com Deus, onde nós nos aplicavam ao louvor, adoração e a palavra de Deus. Louvor, adoração, oração e palavra de Deus. E muitas coisas aconteciam. E nós temos que, logo que passar essa pandemia, e ela vai passar, nós temos que voltar a buscar o Senhor de verdade, com o coração quebrantado, para receber de Deus o avivamento espiritual, o despertamento espiritual, porque estamos necessitados da palavra de Deus. Nós temos que voltar à palavra de Deus. Eu louvo a Deus por pertencer a um ministério, a uma igreja que valoriza a palavra. Embora tenhamos excelentes cantores e músicos, e louvamos e agradecemos a Deus por isso, nós temos o privilégio de termos em nosso meio uma valorização da palavra de Deus. A palavra de Deus é valorizada. Nós louvamos a Deus por isso. Esse é o segredo de uma igreja fortalecida, de uma igreja consistente, de uma igreja alicerçada. É a palavra do Senhor. Mas nós queremos mais, nós queremos prosseguir estudando a palavra. Que o Espírito Santo do Senhor possa nos despertar todos, para que retornemos à palavra, todos nós, não apenas os obreiros, mas toda a igreja, que possamos retornar à palavra de Deus, não somente para memorizá-la, mas para viver a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Amém.